Saiu hoje uma pesquisa para 2022 do Instituto Quest. Infelizmente o Datafolha ainda não saiu, está demorando muito. E o pessoal do antagonista celebrou o resultado do Sérgio Moro. Só que assim, particularmente, o resultado da Quest é um grande banho de água fria no Sérgio Moro e não tem nada a ser comemorado ali. E aí você vai dizer, mas o Moro reduziu a diferença dele para o Lula no segundo turno em 11 pontos. Mas você vai ver que tem 3 pontos ali da pesquisa que na verdade não são motivos para comemorar. Primeiro pelo seguinte, se você for de fato levar ao pé da letra essa pesquisa e celebrar o segundo turno do Lula com o Moro, essa redução de 11 pontos percentuais, você tem que levar em consideração o primeiro turno. E no primeiro turno, o Lula está vencendo nessa pesquisa. O Lula está vencendo no primeiro turno, está com 47% dos votos e nos votos válidos passa de 50%. Então não há nem segundo turno. E para piorar a situação do Sérgio Moro, e esse é o grande fato que o antagonista omitiu lá na reportagem deles, é que a rejeição do Sérgio Moro ela é igual à do Bolsonaro. Bolsonaro tem uma rejeição de 61%. E o Sérgio Moro também possui essa rejeição de 61%. Como que um candidato que tem a mesma rejeição do Bolsonaro vai celebrar o resultado dessa pesquisa? É muita coisa. O Sérgio Moro, ele não é o atual presidente da República. O Sérgio Moro, ele não colaborou de modo direto como o Bolsonaro colaborou para nós termos 600 mil mortos no país. O Sérgio Moro não colaborou de modo direto com o Bolsonaro para nós termos o desastre econômico e social que nós temos hoje no país. E mesmo assim, ele tem a mesma rejeição do Bolsonaro. É uma rejeição altíssima do Moro. E aí nós podemos começar a questionar os motivos que fazem o Sérgio Moro ser tão rejeitado assim para ter uma rejeição compatível com a do Bolsonaro. E nós temos aqui algumas hipóteses que nós podemos colocar. É claro que o Sérgio Moro ele não é bem visto pelos petistas ou pelos eleitores do Lula. Simplesmente pelo fato de ele ter retirado o Lula da jogada em 2018, ter prendido o Lula e depois o STF revogou as decisões do Sérgio Moro anulando-as, porque houve sim problemas durante o processo. O Sérgio Moro ele solapou o processo legal e por isso que o STF anulou o julgamento. Então o Sérgio Moro se queimou com essa parcela do eleitorado. E depois ele se queimou também com os bolsonaristas por ele ter pulado fora do governo. E o Sérgio Moro ele ficou falando, não, tem uma bomba para mostrar sobre o Bolsonaro que é aquela reunião ministerial. E aquela reunião lá foi uma montanha que pariu um rato, uma ratazana, saiu uma ratazana bem peluda e purulenta, mas não foi nada de um negócio espetacular que fosse explodir a República. E depois o Sérgio Moro falou que no livro dele ele ia mostrar coisas sobre o Bolsonaro, também não mostrou muita coisa de relevante. E fala que vai dizer verdades para as esquerdas. O que o Sérgio Moro pode falar sobre o Lula, o PT, os julgamentos que não foram apresentados durante toda a Lava Jato? Não há. As pessoas sabem que o Lula foi preso. As pessoas sabem do passado do PT e mesmo assim vão votar porque tem lá isso tudo na fatura. Então o Moro ele é refém das próprias atitudes dele. Porque ele solapou o processo legal, porque ele optou por entrar no governo Bolsonaro, por ter ambições, e agora ele é rejeitado por essas duas partes. Mas tem um outro fator para o Sérgio Moro que isso pesa muito contra ele, que é essa superficialidade. Isso pesa demais contra o Sérgio Moro e faz com que aumente a rejeição a ele. Porque o Sérgio Moro ele tem um cheirinho de 2018. Porque o grande discurso do Moro é justamente o combate à corrupção. Mas a pesquisa Quest mostrou, e esse aí é o terceiro ponto que nós temos que levar em consideração, que hoje a maior preocupação do brasileiro não é a corrupção, mas a economia. Então o Sérgio Moro está falando algo que a população não quer comprar. Ou uma pequena parcela quer comprar. A população hoje está preocupada com o almoço, está preocupada com a janta, está preocupada com o emprego, porque a pandemia arrebentou com o país. Nós tivemos reportagens essa semana que lá no Rio Grande do Norte as pessoas estão comendo calango, estão caçando lagarto para comer, porque não tem mais o que comer. Fora todas as outras reportagens de garimpo de ossos e pelancas, pessoas comendo comida do lixo para tentar sobreviver, ficando doentes. Então as pessoas elas estão preocupadas com a economia, elas querem um emprego, elas querem comer. Quer roubar, rouba à vontade, mas eu preciso de um pão, eu preciso de um almoço, eu preciso de um arroz, eu preciso de uma cesta básica. Então o discurso do Moro é um discurso que ele não está penetrando
na população, porque a população ela está querendo algo que o Moro ele não está apresentando. E essa é uma dificuldade do Moro, achar uma bandeira de verdade para ele levantar, porque combate à corrupção é algo muito superficial. E todos os outros adversários do Sérgio Moro, eles possuem alguma bandeira. O Bolsonaro tem uma bandeira, que é a bandeira do antissistema. Ah, mas isso não é a bandeira da economia. A população quer comer, a população está preocupada com a economia. Você tem razão. Só que o Bolsonaro, o discurso dele, que toca o coração dos fracassados brasileiros, porque vocês sabem que os bolsonaristas eles são ressentidos. Esse é um discurso que cola. Por quê, pessoal? Isso é muito importante nós entendermos. A figura do Bolsonaro, o pensamento do Bolsonaro, o jeito do Bolsonaro, ou seja, a figura dele é, aspas, mais democrática do que, inclusive, a figura do Lula. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar que todas as famílias brasileiras possuem um Bolsonaro ali dentro. Mas o Lula, que é alguém que veio do povo, não são todas as famílias que têm o Lula. Não são todas as famílias que possuem a imagem, a figura do operário chão de fábrica. Mas toda família tem um Bolsonaro, a sua família tem um Bolsonaro. E não importa qual que é a ocupação daquela pessoa. Um médico pode ser bolsonarista, um advogado pode ser bolsonarista, um juiz pode ser bolsonarista, um faxineiro pode ser bolsonarista, um chão de fábrica pode ser bolsonarista. E pode ser pobre, pode ser rico. Então ela é uma figura que é muito democrática, porque ela está presente em todos os estratos, em todas as esferas sociais. Então é um discurso do Bolsonaro que penetra, que toca. E o Lula apresentou lá o mote dele no Pode Pá. Ele falou, olha, comigo todo mundo vai ter 3 refeições ao dia. E hoje as pessoas têm 0 refeições. Então ele também toca, ele também apresenta, olha, eu me identifico com isso porque eu não estou comendo, preciso disso. O Ciro Gomes também tem, que é o PND. Ele tem lá as soluções econômicas dele, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele apresenta isso em todos os lugares. Então ele tem o projeto dele, ele tem a bandeira. Agora, qual é a bandeira do Moro? Ele vai precisar sair dessa superficialidade do combate à corrupção se quiser ser um candidato mais competitivo, para reduzir a rejeição dele, porque é uma rejeição muito grande. E aí você fala, ele vai ter condição se ele mudar o discurso econômico dele? Eu acho difícil, porque a rejeição dele é alta e não é a praia dele a economia. Se Moro fosse o candidato em 2018, ele teria uma grande chance de vencer, porque naquele momento a população queria o combate à corrupção. Agora não mais. E por mais que possa parecer, a bola não está com o Moro. A bola está com o Alckmin. E vou explicar essa parte do Alckmin, segura um pouquinho, porque até lembrei de um ponto. A rejeição do Moro está em 61% em um momento que os grandes portais, Folha, Estadão, Globo, UOL, que era a Folha de São Paulo, Veja, não o criticam. Quem critica Moro? Bolsonaristas e uma parte da mídia de esquerda. O único que eu vejo criticando o Sérgio Moro é o Reinaldo Azevedo. É quase uma voz solitária no UOL. Ninguém mais o critica. Então, mesmo assim, ele tem uma rejeição alta. A superficialidade do Moro pesa nesse momento. E aí, como eu estava falando da questão econômica, a bola não está com o Moro, a bola está com o Alckmin. Porque se o Alckmin ele optar por fechar com o Lula, praticamente a situação se sacramenta. Porque o mercado não está de olho no Moro, o mercado está de olho no Lula. O mercado quer saber se o Lula, presidente da República, vai ser o Lula 1, lá do Marcos Lisboa e de toda aquela galera, ou o Lula 2. O mercado quer o Lula 1. Então se o Lula trouxer o Geraldo Alckmin para ser o seu vice, e o Alckmin está empolgado com isso, há algumas resistências ali dentro, porque mostra que o Lula ele tem uma proximidade grande com um candidato mais à direita, fazendo um programa neoliberal mitigado. Então se ele trouxer o Alckmin, ele praticamente fecha tudo. E muitos petistas dizem que o Alckmin é golpista. O Alckmin não é golpista. Tanto que no início do impeachment de Dilma, a Alckmin era contra, porque ele falava que pedaladas fiscais não é algo suficiente para dar um impeachment. Mas claro, tem essas resistências internas do PT, porque o PT teria que dar algumas explicações, mostraria que o Lula é um candidato bem ao centro mesmo, do que muitos acreditam ou que muitos têm a impressão. É claro que existem disputas internas, o PSOL sonha com alguma posição do PT e o Alckmin fecharia algumas portas. Mas nesse momento, trazer o Alckmin para a campanha praticamente sacramenta a posição do Lula ao mercado. E aí tiraria qualquer possibilidade do Sérgio Moro tentar fazer qualquer tipo de aceno. Então essa é a minha percepção a respeito da rejeição do Sérgio Moro.
É um candidato que ele está muito queimado com a esquerda, por culpa dos seus próprios atos. Está queimado também com a direita bolsonarista, ou com os bolsonaristas, por culpa dos próprios atos dele. E é um candidato que tem um discurso muito superficial, que se tornou um discurso old-fashioned. Ele vai ter que renovar o discurso, ele vai ter que trabalhar a parte econômica dele, porque a população quer isso, a população não quer combate à corrupção. Só que aí tem um outro problema. Se o Lula der indícios que ele quer, que ele vai fazer o Lula 1, o mercado tende a fechar com o Lula, porque com o Bolsonaro de jeito nenhum. É uma situação bem complicada para o ex-juiz da Lava Jato. Mas deixe aqui nos comentários o que você achou disso tudo. Se você gostou, clique no botão de gostei, a sua opinião é muito importante. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @Profiléu Oficial.